Hoje vamos falar sobre o poder da ambiência e eu já falo para vocês que eu adoro esse tema. Mas antes de começar a me aprofundar no assunto, eu quero começar fazendo você pensar. Se por acaso você já saiu de uma conversa sentindo que ficou menor, sentindo que teve uma energia pesada, assim, sabe? Não porque alguém te atacou, mas porque parece que a sua energia naquele ambiente foi sugada. Ou o oposto, se você já passou o tempo perto de alguém que faz com que você queira ser melhor, mas não por uma comparação, por uma espécie de contágio. Se isso já aconteceu, eu quero dizer para você que não é impressão, não é uma sensibilidade excessiva, isso é neurociência. O seu cérebro, ele absorve o que está ao redor. Padrões de comportamento, formas de pensar, nível de exigência, isso tudo de maneira automática, contínua e sem pedir a sua permissão para que faça isso. Então hoje a gente vai entender esse mecanismo com um pouquinho mais de precisão, porque quando você entende como ele funciona, a curadoria do seu ambiente deixa de ser uma preferência pessoal e vira sim uma decisão estratégica. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Gabriela Dias e eu fiz esse canal com o objetivo de transformar a mentalidade de quem está construindo algo com profundidade, com referência e sem atalhos. E gente, como eu falei no começo, eu amo esse tema e eu me debrucei para estudar bastante sobre o assunto, porque eu quero trazer termos técnicos, estudos, e não apenas falar o que a gente vê por aí, o que eu vi de fato acontecer na minha vida quando o ambiente mudou. Eu quero mostrar para vocês o que a neurociência fala sobre esse assunto. Eu já precisei fazer escolhas muito difíceis sobre o que deixar perto de mim, o que me afastar, e eu aprendi de forma muito concreta que o ambiente ele não é detalhe, ele não é conforto, é uma estrutura de resultado. Então, bora pro tema de hoje que tá demais. Você não escolhe o que absorve do ambiente. O seu cérebro faz isso por você. E ele foi projetado para copiar o grupo e não para proteger você dele. Em 92, o neurocientista Giacomo Rizzolatti e a sua equipe, eles descobriram quase que por um acidente um tipo de neurônio que ninguém sabia que existia. E eles chamaram esse neurônio de neurônios espelhos. A função desses neurônios é simples e também um pouco perturbadora ao mesmo tempo. Esses neurônios se ativam tanto quando você realiza uma ação, mas também quando você observa alguém realizando essa mesma ação. Então, para o seu cérebro, em termos de ativação neural, ver e fazer são experiências muito parecidas, muito mais do que a gente imagina. E o que isso significa na prática? Que quando você passa muito tempo perto de alguém que, por exemplo, reclama de tudo, o seu cérebro ele não está apenas registrando a reclamação como dado externo, ele está internalizando esse padrão como comportamento possível, como uma resposta normal diante de dificuldades. E não porque ele concorda, né? Não porque, no caso, você concorda, mas sim porque o sistema neurológico ele foi programado para aprender também por observação. Nicholas Christakis, ele é médico e ele passou décadas mapeando como os comportamentos, emoções e até as condições de saúde se propagam dentro das redes sociais. O que ele encontrou ficou conhecido como a regra dos 3 graus. Você é influenciado não só pelas pessoas com que convive diretamente, mas pelos amigos dos seus amigos e pelos amigos dos seus amigos. É isso mesmo. Vai muito mais além do que imaginamos. Então, as nossas redes sociais, ela tem valor. E esse valor é moldado por quem está nelas. A estrutura do grupo ao redor de você afeta o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Em Influência, Robert descreve isso como o princípio da prova social. O ser humano, ele calibra o que é comportamento adequado, observando o que as pessoas ao redor estão fazendo. Então, quando o seu ambiente normaliza a mediocridade, o seu cérebro começa a processar a mediocridade
como um padrão aceitável, independente do que você declara querer ou não. Isso, gente, não é fraqueza de caráter, é biologia. A questão é se você vai gerenciar essa biologia de forma intencional ou deixar que ela opere sem direção. Quando a gente pensa em estoicismo, os estoicos eles não tinham neurociência, mas eles tinham observação. E eles chegaram às mesmas conclusões há 2000 anos antes. Epícteto ele alertava seus alunos de forma muito direta. Ele dizia assim: acima de tudo, cuida de não te associares com quem não pensa como tu, pois isso inevitavelmente corromperá teus hábitos e destruirá a tua razão. Percebem que ele não está sendo elitista, mas sim sendo preciso? O verbo que ele usa é corromper, não contaminar ou influenciar. Ele usa corromper, como se o ambiente errado agisse sobre o caráter da mesma forma que a ferrugem age sobre o metal, por exemplo. De forma devagar, invisível, de dentro para fora. E não só isso, né? Marco Aurélio também praticava isso de forma ativa. Nas suas meditações, ele registrava constantemente o esforço de manter a mente focada no que dependia dele e de não deixar o comportamento do entorno ditasse o seu comportamento. Mas ele sabia que esse esforço era muito custoso e por isso ele era intencional sobre o que ele deixava próximo ou não. Eu tenho certeza que você já ouviu falar a frase: você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Ou aquela: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. A pergunta que essa frase coloca, né, ambas as frases, não é confortável, mas ela é muito necessária. Uma coisa que eu coloquei aqui que para ressaltar que é muito importante é: o seu feed, ele é ambiente. O grupo de WhatsApp, ele é ambiente. O podcast que você coloca enquanto dirige é ambiente. Tudo que entra forma o que você pensa. O porquê disso? Muitas pessoas, quando pensam em ambiente, pensam em um escritório, pensam nos amigos, pensa em casa, nas pessoas físicas ao redor. Mas o ambiente que mais molda quem você está se formando hoje, ele é invisível. E você provavelmente nunca parou para auditá-lo com seriedade. O conteúdo que você consome antes de dormir é ambiente. O grupo de WhatsApp que você troca a reclamação o dia inteiro é ambiente. Os perfis que você segue por inércia, que normalizam exatamente o oposto que você quer construir na sua vida, é ambiente. Um podcast que você coloca enquanto dirige, quando está na academia, às vezes sem pensar se aquela voz está te levando para cima, para baixo, enfim, é ambiente. Tudo é ambiente. Cal Newport, ele é autor de Deep Work. E lá ele documenta como o ambiente de estímulos fragmentados, como por exemplo, notificações, conteúdos de baixa qualidade, consumo passivo, sabe? De você ouve no fundo. Tudo isso ele degrada progressivamente a capacidade de concentração profunda. E não porque você seja fraco, mas porque o cérebro ele se adapta ao que é exposto de forma repetidas. Então, se você passa horas por dia consumindo conteúdos nas redes sociais de forma rasa, o seu cérebro ele perde a capacidade de operar de forma profunda. E a profundidade é exatamente onde está a construção de qualquer coisa relevante. Em hábitos atômicos, isso vai muito além. James Clear defende que o design do ambiente ele é mais poderoso que a força de vontade. E não porque a vontade não importa, mas porque um ambiente mal desenhado drena a vontade antes que ela possa ser usada. É aquela questão de energia que eu comentei no começo. Então a pergunta concreta é: quando você abre o Instagram de manhã, o que aparece nos primeiros 10 posts? Quando você senta para trabalhar, o que está no seu redor, tanto físico quanto digital? Isso está alinhado com o nível de produção que você quer ter naquele dia, naquele momento? Isso não é uma pergunta retórica, gente. Isso é diagnóstico.
Dependendo da forma que esse tema for interpretado, ele pode ser um pouco sensível. Então eu quero ser clara aqui sobre o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você precisa cortar todas as pessoas que não estão no mesmo nível que você, que é prepotência, né? Eu também não estou romantizando o isolamento, porque a falta de sociabilidade também faz muito mal. Não estou sugerindo uma arrogância disfarçada de estratégia. O que eu estou falando aqui, gente, é sobre curadoria. Estou dizendo que a curadoria do ambiente é higiene mental. Da mesma forma com que você cuida do com que você come para o teu corpo, é isso. E não porque você é melhor do que ninguém, mas porque o seu tempo e a sua atenção é finita. E o que você faz com eles determina, em grande parte, sobre quem você vai se tornar. Epíteto dizia assim: escolha com quem você passa o tempo com o mesmo cuidado com que você escolhe o que você coloca no seu corpo. E não por elitismo, mas por responsabilidade com o próprio crescimento. Na prática, isso se traduz em perguntas simples que a maioria nunca se faz. Por exemplo, depois de uma conversa, você sai com mais ou menos energia? Você já se perguntou isso? Esse perfil que eu sigo há 2 anos acrescenta alguma coisa na minha vida ou eu continuo seguindo por inércia? Você já pensou isso? O que você consome nos primeiros 30 minutos do seu dia está compondo ou decompondo com a sua mentalidade? São perguntas importantes que a gente precisa fazer, de forma de curadoria. E curadoria não é exclusão, é escolha intencional sobre o que você deixa ocupar espaço na sua cabeça. E essa escolha, feita de forma consciente, é uma das alavancas mais silenciosas e mais poderosas no processo de construção. E ainda que mesmo que você silencie alguns barulhos, vão aparecer outros sem querer. Então, entenda que é preciso fazer essa curadoria, principalmente do que está no seu alcance. Você não escolhe só quem você vai ser, você escolhe o ambiente que vai te moldar no processo a se tornar quem você quer ser. E essa é uma decisão que começa hoje. Na próxima aba que você abre, no próximo perfil que você decide seguir ou deixar de seguir, na próxima conversa que você decide alimentar ou encerrar. O ambiente certo, ele não te leva onde você quer chegar sozinho, mas o ambiente errado te segura aí onde você não quer estar, mesmo quando você está fazendo tudo o que você sabe e tudo o que você precisa fazer. Se esse vídeo te fez pensar em algo específico, uma pessoa, um perfil, um grupo, um hábito de consumo, enfim, me conta nos comentários. Pensou em algum ajuste que você sabe agora que precisa fazer? Me conta que eu leio tudo e esse comentário ajuda também o algoritmo a entregar esse conteúdo para quem está precisando exatamente dessa nova perspectiva. Também peço para que, se caso você tenha alguma reflexão, algum insight aqui hoje, deixe o seu like porque é muito importante para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com alguém que você se importa. Ativa o sininho do canal aqui no YouTube, que é muito importante para mim também. E aí você também recebe o aviso do próximo vídeo. E se você estiver no Spotify, deixa 5 estrelas, que é muito importante para esse canal no Spotify crescer. É isso, até a próxima quinta-feira. Um grande beijo.